Assim como os carros do passado, as motos antigas também costumam interessar os amantes de automobilismo. As motos antigas contam com características específicas que se destacam das demais. Alguns modelos já eram considerados itens especiais em suas épocas, tornando-se motos lendárias do passado e inclusive objetos de desejo de muitas pessoas. Bem-vindo ao canal Conhecimento. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixe o seu like e faça sua inscrição. Neste vídeo vamos dar sequência falando das lendárias motos do passado. Motos que marcaram época, parte 2. Lambretta, a boa e velha Lambretta. A história da Lambretta começou na Itália, arrasada pela Segunda Guerra. Ferdinando Innocenti, isso mesmo, Innocenti, um industrial europeu, teve a ideia de criar um veículo barato para resolver o problema de transporte individual naquele país. Surgia assim, em 1947, a primeira Lambretta, motoneta de rodas pequenas e motor escondido que se pilotava sentado. No Brasil, a Lambretta iniciou a produção de seus modelos em 1955, com a versão LD. Seu motor de 150 cilindradas tinha potência de apenas 6 cavalos e o câmbio de 3 marchas ficava no punho esquerdo do guidão da motoneta. As marchas eram trocadas puxando-se a embreagem e torcendo o conjunto para cima e para baixo. As pequenas rodas de 8 polegadas de diâmetro não ofereciam muito equilíbrio ao veículo, apesar de a Lambretta 150 LD não passar dos 75 km por hora. A característica mais interessante e nostálgica da Lambretta LD é o guidão aparente, igual ao de uma motocicleta. A Lambretta do modelo LI de 1960 recebeu muitas inovações estéticas e mecânicas. A principal delas foi a adoção de rodas de 10 polegadas de diâmetro, o que melhorou muito a estabilidade da motoneta. O paralama dianteiro, que antes virava junto com o guidão, passou a ser fixo na estrutura do veículo. O farol, que antes era fixo no anteparo frontal, passou para o centro do guidão. O câmbio 4 marchas, sendo que a transmissão passou do eixo cardan para a corrente interna. O motor 2 tempos refrigerado a ar por ventoinha passou a ter potência de 6,5 cavalos, fazendo a Lambretta LI chegar a 80 km por hora. Em 1964, a Lambretta do Brasil passou a chamar Companhia Industrial Pasco Lambretta, lançando uma versão com motor de 175 cilindradas, de 8 cavalos e velocidade de 103 km por hora. Em 1970, houve outra alteração na razão social da empresa, que se tornou Brumana e Pugliese S.A. Em 1979, o último modelo a ser lançado foi a Lambretta Torque, 3 anos antes de a empresa fechar suas portas definitivamente. Tem Lambretta demais rodando pelo mundo, graças à sua simplicidade e à grande robustez, e atualmente devido ao saudosismo que tomou conta dos mercados de veículos de 2 rodas. Vemos cada vez mais modelos antigos sendo restaurados, ao mesmo tempo em que as marcas atuais lançam versões modernas de scooters com grande apelo nostálgico. Honda C100 Dream. No finalzinho de 1992, a Honda C100 Dream foi lançada, uma motoneta com cara de já te vi antes, não? E não era apenas impressão, mas sim um fato. Nos anos 60, muito antes da Honda se instalar no Brasil como importadora e na sequência como fabricante de motos, algumas motos da Honda bem parecidas com a C100 Dream foram comercializadas por importadores independentes. Estas antecessoras da Honda C100 Dream eram nada mais nada menos que a Honda Super Cub, considerada a galinha dos ovos de ouro da Honda. E como era a C100 Dream de 92? Uma versão da Super Cub original com pequenos retoques estéticos, mas nada que lhe tirasse 1 milímetro do caráter original herdado da mamãe, ou seja, chassi underbone de aço com escudo plástico protegendo as pernas, rodas de 17 polegadas, motor monocilíndrico horizontal refrigerado a ar e o característico câmbio de 4 marchas com embreagem automática. O tempo passou e hoje a C100 Dream está em outro patamar, já é vista como uma cult bike, um modelo histórico, valioso pelo que representa e charmoso por praticamente reproduzir as formas da Super Cub pioneira, a galinha dos ovos de ouro da Honda.
RD50. Primeira moto made in Brasil, a pequena cinquentinha tinha motor monocilíndrico de 49 cilindradas, 2 tempos, capaz de gerar 6,3 cavalos de potência máxima a 9.500 RPM. A pequena RD50 era leve e atingia 80 km de velocidade máxima. Seu quadro tubular de berço duplo era uma inovação para a época, uma vez que as outras motos de 50 cilindradas tinham quadros de aço estampado. RX 125. Lançada em 1978, a RX 125 já trazia um motor 2 tempos de 123 cilindradas, com melhor desempenho, produzia 12,5 cavalos de potência máxima e alcançava 115 km por hora. O câmbio de 5 marchas também era um grande diferencial. O modelo fez muito sucesso no início da década de 1980 e era desejada pelos jovens motociclistas da época. Honda XLX 350R. Em abril de 1987, a Honda superou as expectativas do mercado nacional com a chegada da XLX 350R. O modelo seguia o estilo das motos de maior cilindrada estrangeiras, com linhas mais atuais que a antecessora XLX 250R. Além de mais potente e moderna visualmente, a moto se inspirava também na estrangeira XL 350R. A XLX 350R tinha motor de 339 cilindradas e entregava 5 cavalos a mais que a antecessora. Assim, o conjunto gerava 30 cavalos a 7.500 RPM. O desempenho também estava melhor em baixas rotações e acelerava de 0 a 100 km em 10 segundos. Já a velocidade máxima era de 138 km por hora. A XLX 350R ficou no mercado até 1991, já como modelo 92, e ao todo foram produzidas 40.436 unidades. A retirada derradeira da família XL aconteceu com o lançamento da NX 350 Sahara. O ponto máximo da XLX 350R é o seu motor forte e com bom torque, que aguenta muito bem a estrada mesmo com alguém na garupa. Além disso, as suspensões com longo curso superam a buraqueira do dia a dia e encorajam aventuras longe do asfalto. Por fim, agrada pela manutenção simples e projeto robusto, fatores que completam os pontos fortes aliado ao seu design clássico. Suzuki GT 380. A GT 380 foi produzida pela Suzuki entre 1972 e 1978. A moto pertence à classe de 2 tempos. O motor da Suzuki GT 380 teve um desempenho suave e confiável, porém não tinha o poder de alguns de seus rivais, por exemplo, os triplos Kawasaki. O motor da Suzuki GT 380 foi alimentado por um aparelho de ar refrigerado inline de 3 cilindros e de 2 tempos. O motor possuía 371 cilindradas e esta configuração produzia 38 cavalos de potência a 7.500 RPM. O motor era leve e fácil de funcionar. Obviamente, quando os 3 carburadores Mikuni de 24 mm estavam perfeitamente regulados. O motor tricilíndrico de 2 tempos tinha 3 blocos de cilindros separados e um único cabeçote para os 3. A Suzuki GT 380 foi produzida de 1972 a 1979. Cada ano modelo representado por uma letra, como era de costume na Suzuki. A primeira foi a GT 380J, que pode ser identificada pelo freio dianteiro a tambor, incompatível com o desempenho da moto, e o suporte do farol na cor do tanque. A Suzuki GT 380 tinha uma transmissão de 6 velocidades, freios a disco dianteiros individuais e tambor de freios traseiros. A moto estava disponível em uma variedade de cores, incluindo azul, vermelho, laranja, prata, amarelo e preto. Yamaha RS 125. Ela é a Yamaha RS 125, moto que ainda podíamos comprar, apesar de custarem muito caro para os padrões da época. Antes da RS 125 começar a ser fabricada no Brasil, a Yamaha importava do Japão a RS 125 original, que era mais poderosa que a nacional. Era uma moto excepcional. Era comum vê-las disputando provas em autódromos do jeito que saíram de fábrica, sem nenhum tipo de preparação. Dava show de desempenho em qualquer outra
Ultra 125 cilindradas da época. Era uma moto espetacular, principalmente por não possuir nenhuma preparação especial, dava pau nas 125 da Honda. Hondeiro naquela época passava vergonha em comparações de qualquer cilindrada, levavam couro até de Suzukis, que também eram dois tempos. Com o lançamento, a Yamaha RS 125 caiu no gosto dos jovens tupiniquins, pois não estavam acostumados com uma 125 cilindradas que entregava tanto desempenho com uma mecânica simples e barata. A RS 125 era uma moto robusta de apenas 12,5 cavalos, mas levavam a moto à velocidade máxima de 115 km por hora, que aguentava qualquer tipo de pilotagem, até mesmo aqueles apelidados de esmeril de motos, que judiavam das motos por puro prazer, mas elas não quebravam nunca e funcionavam com qualquer coisa que fosse facilmente inflamável: gasolina, álcool 92%, éter, gasolina de aviação e por aí vai. Na época do sucesso da Yamaha RS 125, uma concessionária lançou um slogan que dizia: Honda, potência sem fumaça. A concessionária concorrente retrucou: fumaça só incomoda quem anda atrás. Kawasaki Ninja. A famosa linha da japonesa Kawasaki deu origem a mais de uma dezena de modelos. Não vamos entrar em detalhes destes modelos, pois senão o vídeo fica muito longo. Mas sabemos que todos têm características, carenagens e desempenho marcantes. Por isso tornou-se referência no segmento e praticamente um sinônimo de moto esportiva. A primeira a surgir foi a GPZ 900R de 1984, que chegou a ser pilotada pelo personagem Maverick de Tom Cruise em Top Gun: Ases Indomáveis. Desde então a família cresceu, ganhou vários membros novos e ditou os padrões de velocidade e potência das últimas décadas. Quando surgiu, a primeira Ninja não carregava esse nome. A GPZ 900, uma tetracilíndrica de refrigeração líquida e 113 cavalos de potência, ganhou o apelido quando desembarcou nos Estados Unidos, pouco depois do seu lançamento no Japão. Conta-se que foi o diretor de marketing da Kawasaki no país, Mike Vaughan, que teve a ideia de escrever Ninja na carenagem da esportiva, inspirado na série de TV nimpo-americana Shogun. Devido ao desempenho estúpido, muito acima de outras 4 cilindros de sua geração, a moto e o nome fizeram sucesso de imediato. Alguns modelos são a ZX-7R, a ZX-11R, ZX-9R, ZX-12R, a ZX-14R e muitas outras variações. Honda NX 350 Sahara. A Honda NX 350 Sahara foi lançada no mercado brasileiro em 1989, sucedendo a XLX 350R, que foi a última versão da família XL à venda no país. Versátil, a Sahara era considerada uma 3 em 1, pronta tanto ao uso urbano como para rodar na estrada ou no off-road. Foi mais um modelo inspirado nas motos de competição do Rally Paris-Dakar e permaneceu no mercado até 1999, sendo substituída pelo modelo NX4 Falcon. A Honda NX 350 Sahara era equipada com motor de 4 tempos monocilíndrico de exatas 339 cilindradas, que desenvolvia potência máxima de 31,5 cavalos a 7.500 RPM. O câmbio era de 6 velocidades. Uma das maiores qualidades do propulsor era sua grande faixa de utilização, pois podia se acelerar em última marcha praticamente desde os 3.000 RPM até a faixa vermelha, aos 8.500 RPM. Para sua época, a moto agradava aos consumidores pela relativa economia. Tudo isso alinhado a uma posição de pilotagem que proporcionava muito conforto e maneabilidade. Mesmo condutores com menos de 1,70 m de altura precisavam apenas esticar um pouco as pontas dos pés para tocar o chão. Suzuki TS 125. A Suzuki TS 125 é uma família de motos de 2 tempos. Apesar de já ter muitos anos no mercado, ainda é possível vê-la rodando pelas ruas, apesar de surgir novas marcas com tecnologia de ponta e melhor deslocamento. Há quem ainda as mantenha, porque é uma moto de muito boa qualidade, um estilo agressivo e muito viril, além de seu tamanho. Foi comercializada em vários países. A primeira moto estilo motocross da Suzuki foi a TM 250, que foi introduzida em 1968
E um ano depois, em 1969, a versão refinada conhecida como TS250 foi lançada. A Suzuki TS125 possui uma ampla gama de linhas. A maioria delas possui motor refrigerado a ar, possuem uma relação próxima com o motor TM, ou também chamado de motocross. As versões TS geralmente foram redesenhadas em seu chassi e motor. A Suzuki TS125 possui motor 2 tempos refrigerado a ar, com 123 cilindradas, 1 cilindro, transmissão de 6 velocidades e uma potência de 10 cavalos. Tá aí então para você recordar mais uma japonesa que fez muito sucesso aqui nas décadas passadas. RX 180. Que tal voltarmos ao tempo em que as motos movidas a 2 tempos imperavam nas estradas? Nada melhor que falar então da Yamaha RX 180, um modelo de pequeno porte que marcou a década de 1980 no Brasil. A RX 180, lançada em 1980, chegava motorizada por um conjunto de um cilindro arrefecido a ar de 176 cilindradas, tudo isso acoplado a um câmbio de 5 marchas. Com essa configuração, a moto podia chegar até os 140 km por hora. Entre os destaques, claro, ficava o seu motor, com a vibração típica dos motores de um cilindro e 2 tempos. Tinha volume alto mesmo para a época, ponto negativo para alguns e positivo para outros. O modelo fez relativo sucesso na época, rivalizando principalmente com a Honda CG 125, menos potente e também mais silenciosa. E a RX teve várias variações, como a RX 180 Custom, com a adição do freio a disco na dianteira, e a Yamaha RX 180 Avante, versão básica lançada em 1982, que fazia algumas economias em nome da redução de preço, como usar freio a tambor nas 2 rodas. Porém, a RX 180 acabou tendo vida curta por aqui. Em 1985, o modelo deixou de ser produzido, substituída pela RD 135, um outro modelo igualmente movido por motor 2 tempos, configuração que ainda imperava nas ruas do Brasil. Esta sim permaneceria nas lojas por muito tempo, para alegria de muitos e muita fumaça nas ruas. Suzuki GSX-R 1100. Em 1986 nasceu o mito da Suzuki GSX-R 1100. É uma versão maior que a conhecida Suzuki GSX-R 750 de 1985. O grande salto da Suzuki para as motos mais desportivas de 1000 cilindradas e um passo acima da GSX 1100 dos anos 80. A Suzuki GSX-R 1100 tem uma carenagem completa, tipo corrida aberta, uma estética já inconfundível. O motor tem cabeçote de 4 válvulas, refrigeração mista de ar e óleo e foi herdado diretamente do utilizado pelas aeronaves da Segunda Guerra Mundial, e um novo corpo de carburadores com uma válvula que regula a passagem da mistura chamada Slingshot. O motor é de 1052 cilindradas. As suspensões ajustáveis em 4 direções, tanto as traseiras como as dianteiras. Em 1988 surgiu uma evolução orientada para a competição e houve uma mudança importante porque mudaram os aros de 18 para 17 na roda dianteira e a traseira ficou mais larga. Precisamente, este é um dos modelos mais procurados e valorizados atualmente pelos colecionadores. A Suzuki GSX-R 1100, na sua versão de 1986, possui 1052 cilindradas, motor de 4 tempos, arrefecido a ar, combustível gasolina, uma potência máxima de 137 cavalos a 10.000 RPM, transmissão de 5 velocidades. Yamaha RD 125, fabricada pela Yamaha de 1973 até 1980, a RD 125 foi uma bicilíndrica de grande sucesso. Fez história durante os anos 70 devido ao seu peso e potência. A RD 125 da Yamaha fez sua fama durante os anos 70 devido ao seu motor de 2 tempos bicilíndrico que proporcionava uma potência similar à de motos de cilindradas maiores, porém que eram dotadas de motor 4 tempos. Apesar dos motores de 2 tempos terem uma má fama de quebradores, muito dessa fama é devido aos proprietários não saberem dos cuidados corretos. Afinal, o combustível e o óleo iam juntos, ou mesmo por conta de sua fumaça, esta moto deixou uma legião de fãs.
rodas. A Yamaha RD 125 contava com o sistema Autolube, onde havia um pequeno reservatório de 1,5 litros, onde era inserido óleo 2 tempos. E o que significa RD? Significa Race Development, traduzindo, desenvolvido para corridas. E inclusive até hoje é possível ver alguns modelos desta família que são preparados para competições desde arrancadas até corridas em circuitos. A RD 125 possui motor de 124 cilindradas, 2 cilindros com Autolube, arrefecimento a ar, combustão a gasolina e uma potência de 17 cavalos a 9.500 RPM, com transmissão de 5 velocidades. Honda CB350. A CB350 foi um sucesso de vendas tão grande, rapidamente se tornou a mais vendida da marca no mercado ocidental, com seu motor de 2 cilindros que rendia até 36 cavalos, alimentado por 2 carburadores com câmbio de 5 marchas e partida elétrica. A Honda CB350 K4 foi um dos raros modelos na história da indústria de motos que fez com que até os motociclistas donos de motos de alta cilindrada se apaixonassem por ela. O modelo Honda também redefiniu o mercado de motos no Brasil. Segundo uma fonte de informação, as primeiras CB350 que chegaram ao Brasil, as K0, datam de 1968. Eram motos rápidas com o quadro não muito apropriado para seus fortes motores. A Honda trouxe 2 modelos, CB250 e CB350, com o mesmo layout, somente diferenciadas pela plaquinha nas laterais onde se indicava 250 ou 350 e, é claro, pela parte interna do motor e de seu desempenho. A CB350, modelo K4, tem um motor com 343 cilindradas, motor de 4 tempos com 2 cilindros, uma potência de 36 cavalos a 10.500 RPM e que atinge uma velocidade de 170 km por hora. E é isso aí, amigos! Chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje falamos a segunda parte das motos inesquecíveis, dos grandes clássicos, as lendas de 2 rodas que fez história para muita gente. E se você gostou desse vídeo, continue com a gente. Vamos fazer novas pesquisas para trazer aí uma terceira parte sobre as lendárias motos que fizeram história. Obrigado pela sua audiência, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo voltaremos com outra curiosidade. Muito obrigado!